gostosa, está começando mais um episódio do Pode Ser Magra, o podcast onde a gente conversa sobre leveza na mente, na vida e no corpo. Aqui você vai descobrir que ser magra não começa na balança nem no prato, mas na forma como você pensa, sente e se relaciona com você mesma e com o mundo. Porque ser magra e chata de gostosa vai muito além de um corpo, é um estilo de vida, uma escolha diária de leveza e de equilíbrio. Então, puxa uma cadeira, coloca o fone, aproveita para nos ouvir enquanto faz sua caminhada ou até enquanto faz o seu almoço. Nossos episódios são liberados sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Vamos transformar a forma como você pensa e vamos embora ativar essa mente magra. No episódio de hoje do Pode Ser Magra, recebemos uma profissional apaixonada pelo autocuidado e pela alimentação consciente. Ela é especialista em nutrição clínica, esportiva, funcional e nutrição bariátrica. Além de ser ortomolecular e ter mais de 12 anos de experiência e mais de 5.000 atendimentos realizados. Além da dedicação à nutrição, ela é mãe de 2 filhos e vive com autenticidade suas escolhas de vida, como a de não consumir carne há mais de 12 anos. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Magra, doutora Carla Maione. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Carol, pelo convite, viu? É uma honra ter você aqui. Eu fiquei curiosa com esses 12 anos sem comer carne. Vamos falar sobre isso. Mas eu quero saber antes sobre a sua trajetória na nutrição. Você antes fazia odontologia, não é isso? Fiz. E largou a odonto para ir para a nutrição. Fiz 2. O que te levou a abandonar a odontologia e seguir o caminho da nutrição? Carol, eu sempre gostei muito de me cuidar. Sempre gostei muito de me cuidar e sempre tinha patologias clínicas na família. Minha mãe cardiopata, minha avó com osteoporose, osteopenia. Então, assim, sempre precisou de médicos o tempo todo na família, frequentando, indo na casa dos meus avós. Então, quando eu entrei para odonto, eu falei, nossa, que lindo, uma doutora, né? Vamos cuidar da parte, principalmente da estética odontológica. Mas não, quando eu comecei a estagiar, abre boca daqui, boca de lá. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. E eu senti a necessidade realmente de entrar dentro da minha família, cuidando da alimentação, que é o que precisava mudar imediatamente. E aí eu resolvi trocar meu curso de odonto para nutrição. E foi tranquila essa mudança ou você teve algumas barreiras? Porque, estava falando outro dia até aqui no estúdio, é muito curioso o quanto que a mudança, se a gente pensar na questão biológica, energética, já é difícil. Mas o quanto que a nossa mente trava mais ainda a mudança. Eu estava falando de pessoas que começam a assistir um filme e tem dificuldade de terminar, porque não, já comecei, o filme é ruim, eu vou continuar aqui. Quando a gente fala de mudar a faculdade, é mais ainda, porque são esperanças, às vezes é a família que cria, né? Que daí, ai, minha filha vai ser dentista. Como que foi para você falar, não, eu estou no segundo período, apesar de seu início, mas ainda existiu dificuldade nessa decisão e na mudança? Olha, Carol, parecia que eu já fazia parte da nutrição. É mesmo? É mesmo. Eu entrei para a nutrição, eu já entrei como monitora da Neuzi Trindade, que é uma referência absurda. Sou muito grata à Neuzi Trindade, que é uma nutricionista, ela tem 80 e poucos anos agora. Foi uma das primeiras nutricionistas do Brasil. Eu fui monitora dela, estudei na Veiga de Almeida, na Tijuca. E eu tenho muito orgulho de ter feito todos os projetos da Neuzi Trindade. E eu queria ficar o tempo todo do lado de professores completamente renomeados. Então, assim, parecia que a nutrição ela já fazia parte de mim. Eu estava em todos os projetos, eu queria pegar todos os estágios, eu não tinha filho na época, eu tinha mais tempo. Então, eu fiz todos os projetos do Hortifruti, da empresa Hortifruti. Que legal! Fiz Devassa também, então fiz bastante estágios e foi o que me deu, hoje em dia, uma carreira, assim, um embasamento absurdo na nutrição. E tive profissionais muito renomeados. Parecia que a nutrição já fazia parte de mim há muito tempo. Você contando a sua história e o porquê da sua mudança, eu lembrei de uma situação que eu vivi muito parecida com a sua, no sentido de escolha de faculdade. Quando você diz que você saiu da odontologia e foi para a nutrição porque se conectava com a sua história, é interessante que quando tem uma história de vida e situações que nos marcam, a gente vive com muito mais amor e muito mais entrega. Quando eu comecei na internet a compartilhar a minha história, eu percebi que muita gente precisava de ajuda.
E eu já fiz bariátrica, eu engordei, eu pesei 147 quilos, eu emagreci 75 quilos, e em 4 meses de operada eu voltei a engordar tudo de novo. A gente vai falar um pouco Sim. sobre cirurgia bariátrica, você atende também bariátricos, né? Mas eu era a pessoa que não tinha tratado a minha cabeça, minha questão emocional, e eu usava comida para me sentir segura. Sim. Mas, enfim, quando eu comecei na internet, eu percebi que muita gente precisava de ajuda e queria, né? Nem precisava, eles queriam, né? Porque tem pessoas que precisam e não querem ser ajudadas, então eu falo que o meu papel é ajudar quem quer ser ajudado. Eu me inscrevi em nutrição, fui fazer faculdade de nutrição. E quando você falou de ver pessoas abrindo a boca falando, é isso aqui, e que você não quis pela sua história, eu lembrei exatamente quando eu parei e falei, cara, eu não quero fazer nutrição. Por quê? E uma vez eu falei sobre isso, deu um vucu-vucu no meu Instagram, que eu falei o seguinte, o que é a nutrição? A nutrição, a faculdade, ela te ensina a prescrever dieta. E a dieta, consequentemente, é uma alimentação saudável que vai melhorar a vida e a saúde como um todo. Sim. Mas a parte emocional, se a nutrição for trabalhar, vai ser uma nutrição comportamental. Você vai fazer um outro curso para isso. Faz sentido? Fiz uma pós em comportamental. Exatamente. Para poder aderir todos os meus pacientes que hoje em dia precisam muito de mim. O meu paciente entra no meu consultório, a primeira coisa, eu sou psicóloga. Eu não sou nutri. Eu sou psicóloga. O paciente, ele senta na minha frente, ele começa a chorar. Ele começa a me contar todos os dramas da vida dele. Ele me conta o porquê que ele... Às vezes, ele nem sabe o porquê que ele está ali. Tem uma paciente minha que falou que foi Deus que me mandou aqui. Então, assim, eu sou psicóloga, primeiro. E uma das pós que eu fiz foi em comportamental. Que eu atendo muito a bariátrica também, porque eu cuido muito dessa parte da serotonina, da dopamina, né? Então, eu preciso muito aderir o paciente para mim, como se fosse um filho. Sim, todos são meus filhos. Porque eles precisam muito de um autocuidado no início. Principalmente da parte psicológica. Exatamente. Eu lembro que eu falei, cara, eu não quero sentar num consultório, passar uma dieta e falar, mês que vem a gente se encontra. Porque na minha vida, eu tenho 43 anos, então eu sou de uma fase da nutrição onde era comer de 3 em 3 horas, é ter que comer o arroz integral, arroz branco não podia, né? Alface toda hora. Alface toda hora, era comer de 3 horas. E era comer clara de ovo só, tinha que tirar a gema. Lembra dessa época? Lembro. Então, quando eu fui estudar, ainda era isso muito forte, né? Então, eu falei, eu não quero sentar, passar uma dieta e falar, mês que vem eu te vejo. Beijo. Então, quando você falou que eu não me via olhando bocas, eu lembrei que eu falei, não me via prescrevendo dieta. E foi quando eu decidi me tornar terapeuta. E eu quero, depois a gente vai voltar a falar sobre essa parte profissional, mas eu quero entender sobre o motivo de não comer carne há 12 anos. Por quê? Porque quando a gente tem um comportamento de 12 anos, ou seja, um comportamento longo, fica inegável que existe nessa mudança um porquê. Sim. Né? Existiu ali uma associação entre a carne e algo que eu queria entender o que foi, que faz que você até hoje tenha esse foco e essa consistência. Então, vamos lá. Eu passei 2 gestações vegetariana. Eu não precisei suplementar B12, porque a minha alimentação já supria. Que coisa, né? E eu me aprofundei cada vez mais na parte veg, né? Na alimentação veg. A minha irmã é vegana, mas ela mora nos Estados Unidos, então a aderência dela e a alimentação dela de tofu é muito mais fácil do que a gente aqui, né? Uhum. Aqui a gente sofre um pouco ainda, né? E o que acontece? Desde pequena, o bichinho morto já fazia mal no meu prato. Já me fazia mal. Não digeria bem, tinha refluxo. A minha irmã já total. Minha irmã é veg mesmo, vegana. Eu sou vegetariana. Então, você consegue explicar para quem está assistindo a diferença? Ah, sim. Vegetariana são todos os pacientes, né? Todas as pessoas que conseguem ainda comer ovo, comer substâncias que vêm diretamente do animal. Vegano, nenhum tipo de substância. Nenhum. Nem leite, nem queijo, nem ovo, nada. Eu ainda não cheguei nesse patamar. E não pretendo ir também muito longe, não. O meu problema mesmo é o bichinho morto no meu prato. Mas era o bichinho morto por ser o bichinho morto ou você fisicamente se sentia mal? Metabolicamente. Metabolicamente, a fibra da carne vermelha, a fibra do animal me fazia mal. E aí eu fui me acostumando, fui arrumando alimentos que iam me suprindo completamente. Hoje em dia, eu não deixo de dar para os meus filhos. Não entra carne, mas entra carne branca. Não entra carne vermelha, mas entra carne branca.
E quando eu corto, eu já peço até para minha auxiliar me ajudar, porque quando eu corto, me dá enjoo, me faz mal. Eu não me sinto bem, realmente. É algo bem espiritual. Eu falo que é espiritual. Mas os meus filhos comem, eu não proíbo, né, eles de se alimentar. E é isso. E aí, na faculdade, teve uma matéria que foi uma matéria de fisiologia na UFRJ, onde a gente tinha que colocar os camundongos se alimentando em uma gaiola de comendo carne, né? Proteína. E na outra, só vegetais. Depois a gente tinha que fazer exames bioquímicos nesses camundongos. E era absurdamente. Como é cancerígeno a carne vermelha. Então, isso me deixou ainda mais impactada na dieta vegetariana. O quanto faz mal a carne vermelha. Ah, mas a gente precisa. Não, você só quer se saciar num momento seu, que você quer naquele momento, melhora da dopamina, você quer comer aquilo. Você não precisa comer aquilo. Que loucura. Quando pergunta a comida que eu mais gosto, eu falo que é picanha, churrasco. Picanha. E você deve estar super inflamada aí Com dentro. certeza. E a gente faz detox para pessoas churrasco, que tem essa vida social mais aprofundada. Eu vou muito para churrasco. Eu tenho uma vida social muito ativa. Uhum. Nossa, meu cabelo fica fedendo, minha roupa. Um fumante, uma pessoa que fuma, quando você vai cumprimentar ela, você sente cheiro de quê? Cigarro. Um carnívoro, eu sinto o cheiro de defunto. Mas, por exemplo, quando eu cheguei, você sentiu o cheiro de defunto, eu comi carne ontem. Não, você hoje você não sente consumiu. durante o churrasco. Entendi. Mas hoje você não consumiu. Mas se você comer hoje, pode ter certeza que fica o hálito, o cabelo, o cheiro que fica. Que loucura, achei que tivesse chegado já com cheiro de defunto. Não, você dormiu, você comeu outras coisas. Não, quando você falou isso, sei lá, a gente fez um estudo com camundongo, eu achei que tivesse estudado o cheiro que sai do suor, entendeu? Então, eu comi ontem, eu tô ainda exalando cheiro de defunto, pensei Carol, muda muito. Fica 7 dias sem comer carne vermelha, você vai ver como a sua pele, o seu cabelo vai mudar. Entendi. Não tô falando para tirar a carne no geral, pelo contrário, tá, Carol? Isso faz parte do comportamental. No consultório, o paciente entra, tem paciente meu que nem sabe. Muitos vão saber até agora que eu não consumo, porque na dieta ela tem. Eu passo para paciente, não carne vermelha, mas a carne branca. Uhum. Então, assim, eu não fico convencendo o paciente para entrar para o mundo vegetariano. Eu vejo a necessidade diária dele, através da taxa metabólica basal, eu vejo o que é necessário poder prescrever para ele. Mas a primeira coisa, para um detox começar a fazer efeito, eu tiro a carne vermelha. E deixo o peixinho, o franguinho, o atum, né? Entendi. Tá certo. 7 dias? Sua sugestão são 7 dias. Daqui a 7 dias você me fala como você vai. Eu vou viajar semana que vem e não vai ter churrasco lá em casa final de semana. Vou começar de hoje. Pronto. Aí você vai viajar, de hoje, você evita de ir para uma churrascaria. Não, vou viajar a trabalho. É 0 churrascaria. Aí você vai no peixinho, vai no franguinho. Vai dar muito bom. Confio. Confio. Mas me fala uma coisa. Quando você decide 12 anos, a gente está em 2024, né? Que nós estamos. 12 anos atrás, 2012. 12. Me formei em 2013. Como foi em 2012 as pessoas olhando você não comer carne? Por que eu falo isso? A gente vive hoje um momento... Hoje não, já há bastante tempo, só que eu acho que vem piorando. Que nós somos criticadas por escolher comidas saudáveis e as pessoas valorizam quem come muito doce, muito chocolate. Isso é até um pouco automático. Eu estava contando outro dia, eu fiz o aniversário e tem o meu sócio, ele não é do doce. E aí eu fiz uma feijoada de aniversário. E na hora do parabéns, todo mundo, vai querer comer o chocolate? Ele não. Aí veio uma pessoa, você não vai comer bolo? Aí ele, não estou com vontade. Passava 2 minutos, você não vai comer o bolo? Tá uma delícia. Ele, não. Mas as pessoas ficam incrédulas quando a pessoa não tem vontade de comer aquilo dali. Como foi lidar com o julgamento de falar, não quero comer a carne, engravidar e falar, não vou comer a carne? As pessoas criticavam muito e julgavam? Muito, Carol. Hoje em dia, ainda tem preconceito. Ainda tem aqueles... aquelas pessoas, bebida e churrasco, né? Aonde eu vou, né?
Eu vou muito para churrasco, muito. E eu não falo que eu sou vegetariana, pelo contrário, senão vai ficar a festa inteira me provocando, passando com coisas para querer me provocar. Não, eu só não tô com vontade agora, daqui a pouco. Entendeu? Porque ainda existe esse preconceito da seletividade alimentar. Ainda existe muito, mas a gente vai levando com jeitinho carioca de ser. Muito bom. Eu costumo falar para minhas alunas que é o seguinte, porque você tem o seu o porquê não comer muito forte, né? Isso está internalizado em você. Quando a gente quer emagrecer e a gente não tem todo essa clareza sobre o porquê, não tem ainda a dissociação entre a comida e o prazer, né? A gente não conseguiu emagrecer tudo ainda, então fica muito mais difícil lidar contra a comida. E ainda vai no lugar que todo mundo, não, come só um pedacinho, só hoje, amanhã você volta. Essas pessoas, às vezes, preferem não participar do evento social. E eu sou contra. Por quê? Porque a vida é viver socialmente. Exato. Então, se você decide emagrecer fora desse contexto, quando você voltar a viver, você vai engordar. Exatamente. Então, é aprender a lidar com aquilo ali. Então, no início, eu falo muito, né? E vai de encontro com isso, fala que você está com dor de barriga. Porque ninguém vai insistir, tô com dor de barriga. Ah, não, come só um chocolate. A pessoa aceita. E ela não fica em cima, porque as pessoas, elas não conseguem aceitar isso. Já melhorou muito, porque eu era de uma época que eu ia para a faculdade com marmita, as pessoas olhavam torto, né? O marmita era aquilo que era a pessoa que era pobre, a pessoa que não tinha condições. Existia essa associação. Hoje já mudou um pouco. Hoje as pessoas que levam marmita já se vê como uma pessoa que se cuida. Sim. Né? É verdade. Eu acho assim, Carol, que infelizmente a gente ainda lida muito com uma sociedade de que tudo é moda, de que todo mundo tem que fazer tudo igual, porque se sai do contexto você é estranha, né? Imagina eu vivo numa vida social, eu atendo muitos artistas ficaram os meus amigos, então eu tenho uma vida social muito ativa, né? Mas aí a gente vai levando com um jeitinho bacana, já comia, acabei comendo no meio do caminho, tem um pãozinho com alho, adoro, entendeu? Aí a gente vai levando. Vai levando, muito bom. E me fala uma coisa, além de toda essa sua experiência clínica, todo o seu contexto de trabalho, tudo que você faz, você também é mãe de 2 filhos pequenos, 3 e 9, né? Como é que você consegue equilibrar? Você falou que está sempre uma academia diferente aqui no Rio de Janeiro, né? Que você trabalha com uma academia. Então, como que você equilibra a maternidade com o trabalho e com a vida social? Está sempre em churrascos. Às vezes nem eu sei como eu dou conta de tanta coisa. Mas assim, e olha que ainda tem umas 2 vezes na semana que eu pego os meus filhos e vou para um cinema, tem um momento em família que eu tenho que ter com eles, assim, de um teatro, a gente adora teatro, a gente tem que viajar, então às vezes eu fico off de sexta a domingo, a gente viaja para algum hotel fazenda, então assim, eu tenho uma vida mãezona, bem ativa. Meus filhos vão ter muitas recordações. Muitas memórias boas. Mas, assim, tem que ter muito equilíbrio, assim, até emocional, às vezes, porque você fica fadigada. Mesmo com toda a suplementação, com tanto trabalho, você fica fadigada, né? Cansada, né? Por chegar, às vezes, de um dia de trabalho e ter os pequenos lá. Mamãe, quero contar uma novidade. Todos eles agora estão falando bastante, a pequena também, né? Então, assim, muito emocional mesmo, tem que equilíbrio total, que a gente cuida na alimentação. Tento equilibrar também na alimentação por causa disso. A disposição é vida aí, né? Exato. Do emocional e da muito beta-caroteno, alimentos, né, coloridos, eu falo muito, que deixam a gente com disposição, com toda a reposição de nutrientes, macro e micronutrientes necessários. Quais são os alimentos que não pode faltar no prato de quem quer ter disposição? Olha, um bom espinafre do Popeye, Carol. É mesmo, é? Faço um omelete com espinafre, não pode faltar lá em casa. Até para repor a K2, o cálcio, que são assim os micronutrientes assim necessários diários. Não pode faltar um espinafre com ovo lá em casa. Eu amo espinafre com ovo. Maravilhoso. Eu gosto muito. Eu ia fazer uma pergunta, você já respondeu. Seus filhos também comem carne. Então, na sua casa só entra carne branca. Carne branca. Lá em casa, eu vou falar pra você, nunca eu entro carne vermelha. Eu não faço questão de ir no mercado, meu Deus, tem que comprar carne, não.
Faz parte das compras já comprar um peixinho, filé de peixe, um franguinho para eles. E você trabalhou com eles essa conscientização do porquê mamãe prefere não ter em casa? Você explicou o porquê? Eu explico, Carol, mas você acredita que eu sou zoada até pelos meus filhos? Mentira! O que eles falam? A mamãe não come bicho morto, mas eu como. É horrível, porque assim, na verdade, o pai também não ajudou. O pai é bem carnívoro, né? Mas assim, não fiz questão de mudar. Eu acho que isso muito tem que nascer. Sim. E tem que vir de dentro para fora, né? Senão vai ter aquele paciente que... Já chegou paciente lá no meu consultório falando, doutora, eu quero virar veg. Eu, tá, mas por quê? Ah, eu quero tentar para emagrecer. Não, você vai engordar. Acredite. Isso tem que vir de dentro, sabe? Então, a gente vai com calma, trabalhando isso com o paciente, escolhendo os melhores alimentos, né, para ele emagrecer, principalmente, e colocar na cabeça dele de que ele não vai emagrecer se ele for veg. Porque quando um dia ele sentir a necessidade e o prazer de novo de querer comer a carne, ele vai engordar o triplo. Sim. Entendeu? Eu falo muito, né? As pessoas, elas querem emagrecer e elas acham que vão ter que excluir para sempre o alimento da vida. E aí estão sempre se despedindo. Às vezes eu pergunto, né? Vem cá, você se despediu já quantas vezes do chocolate? Se despediu na sexta para encontrar com ele no sábado. Ai, meu Deus. Tem uma ideia de que para emagrecer vai ter que cortar alguma coisa. Tem que cortar alguma coisa. É que nem jejum intermitente. Eu sou contra. Sou muito contra. Mas você é contra para todo mundo ou contra para algumas pessoas? Sou contra para todo mundo. É mesmo? Por quê? Porque o que acontece? Eu gosto do AEG, do aeróbico em jejum. Aham. Você não deixa de ser um jejum também intermitente, né? Você entra 10 horas da noite e vai voltar a comer lá para umas 8, 9 horas da manhã. Ok. Nesse meio tempo aí, de manhã, quando você acorda, eu já aconselho o paciente, tenta fazer cardio. Porque você pega a metabolização antiga e você gera energia com ela. Você pega a gordura antiga e gera energia com ela. É muito bacana que você começa a soltar as gorduras dos intercistos antigas e gera energia com ela. Isso é ótimo. Você soa mais, você coloca os hormônios em dia. Isso é maravilhoso. E chegar e tomar um café da manhã. Não pular essa refeição do café da manhã para o almoço. Eu falo muito, Carol, no consultório. Eu dou muito exemplo do lutador de sumô. O lutador de sumô, ele come 1 quilo uma vez ao dia. Para quê? Para acumular gordura. Então, o metabolismo dele fica extremamente lento. E daí altera os hormônios. Alterando os hormônios, você vai alterar tudo no seu corpo, principalmente a dopamina e a serotonina. O cortisol, enfim, que é o hormônio do sono. Então, assim, não é bacana ficar muito tempo em jejum, devido às suas alterações metabólicas, tá? Então, assim, é claro que cada paciente tem a sua individualidade, né? Tem a sua dieta individualizada, não é dieta de Google e nem de receita de bolo, eu falo muito, né? Tem a taxa metabólica basal, tem a necessidade de cada paciente. Mas eu não aconselho devido a esse problema de você pular refeições, ficar em jejum. Eu acho muita loucura para emagrecer. Eu acho muita loucura. Tem como emagrecer saudavelmente você ingerindo nutrientes certos. Eu gosto muito de trazer como exemplo. Claro que tudo evoluiu, a gente teve diversas descobertas. Mas se a gente como você falou, para emagrecer, alguns anos atrás, todo mundo emagrecia comendo de 3 em 3 horas. Então, hoje, né, a gente tem essa ideia de que não, para emagrecer é jejum. E eu sempre falo, não, para emagrecer é uma nutricionista que vai olhar para você, vai entender o que você precisa comer, qual o horário, e você seguir direitinho o que o profissional passa. Perfeito. Agora, uma pergunta. Se eu fosse no seu consultório e dissesse assim, doutora Carla, eu amo fazer jejum. Eu me sinto... Porque, como eu te perguntei o porquê você não come a carne, qual o significado, para mim, jejum tem um significado, que é... Até pela minha história de vida, claro, né? Se eu sento aqui em jejum, eu me sinto muito mais poderosa. Tem pacientes assim também. Porque eu tenho o entendimento de que eu já pesei quase 150 quilos, eu lutei a vida inteira contra a comida e hoje eu ganho da comida. Então, fazer coisas importantes para mim em jejum, como eu tenho um evento, eu vou para o evento em jejum, eu só vou comer 6 horas da tarde, quando o evento acaba 7 da noite. Tá. Nesse caso, como que seria se eu falasse para você assim, doutora Carla, o jejum, ele me deixa mais forte. Como é que você faria? Ô, Carol, eu vou te falar que eu tenho pacientes assim, tá? E eu não vou mudar a rotina dele. Porque
porque senão ele não vai voltar mais. Eu quero conseguir o paciente, não só pela parte também profissional, mas sim que ele adere tanto na rotina dele, quanto ele vai incluir coisas boas também que eu vou poder trazer para ele. Então, eu vou aderir o jejum, vou ver qual é o tempo, né? Vou ver os extras, os alimentos extras que ele vai poder consumir por fora. E, claro, sempre introduzindo uma suplementação, pelo menos, né? Porque às vezes pode bater uma hipoglicemia, né? Sim. O paciente está acostumado, até dá certo. Mas pelo menos uma ingestão líquida. Rola uma ingestão líquida com você, uma água? Sim, o tempo inteiro. Bacana, isso já é muito bom. Tem aquele paciente que fica realmente até sem água. Não, bebo água e café. Então ótimo. Gera uma cafeína. Sim. Tem introdução de líquido. Eu já consigo adaptar. E aí, quando você retornar do jejum, aí vai ter um prato, assim, bem proteico. Colocaria, de repente, um Rap10 para iniciar a quebra do jejum. Aham. Um Rap10 com atum. Legal. É um carboidrato de baixo índice glicêmico com alto teor de proteína. Achei que ela fosse acabar com o meu churrasco e com o meu jejum, gente. A gente adapta. Tava já nervosa. Falei, gente, você daqui sem churrasco e sem meu jejum que me deixa poderosa. Não, a gente adapta. Tudo tem uma adaptação. Tudo tem. Não tem como eu chegar e também mudar a rotina do paciente. Ele vai ficar assustado. Ele nunca mais vai querer voltar em nenhuma nutricionista, gente. É verdade. É verdade. Aqui no nosso podcast, nós temos um quadro chamado Fofoquinha de Rua, onde a gente entrevista pessoas na rua pedindo a opinião delas sobre o tema que a gente está falando aqui. Só que antes de chamar esse quadro, eu quero te dar um presente da Carol Ferreira, que ela já conhecia a nossa marca, Carol Ferreira Acessórios. Fui apaixonada. É uma marca de semijoias aqui do Rio de Janeiro, que é a nossa apoiadora. A gente acredita, a marca acredita no poder da beleza e da individualidade de cada mulher. Eles estão presentes em alguns dos lugares mais charmosos do Rio de Janeiro, como lojas no Leblon, Barra Shopping, Downtown, Ipanema e no Rio Sul. Então, além de apoiar esse podcast, eles ajudam a tornar momentos como esse ainda mais especiais. Eu espero que você goste. Posso abrir? Pode, por favor. Eu amo, Pode abrir, pode Carol. mostrar para a câmera. Amo, gente. Gosto muito, qualidade. Ela comentou que ela já é cliente da marca e comprou há muito tempo. Eu era desde quando eu era criança, Carol. A marca já tem 20 e poucos É. anos. É verdade. Ai, eu não tô conseguindo abrir. Acho que foi. Ai, curiosa. Ai, tudo a ver comigo. Brilho e o Cristo Redentor. Prata e Cristo Redentor. Tudo a ver comigo, gente, para tudo. Eu amei. Eu vi você com as pulseiras pratas e falei, vou dar um Nossa, prateado para ela gente, poder olha que usar lindo. junto. Ai, meu Deus, vou usar no meu aniversário. Já agora, né? 19 de dezembro, você falou? 19 de dezembro. Amei, network da Maravilhosa. Nutri. Carol, quero você lá. Adorei network da Nutri. Vou falar para todo mundo da minha formação em terapeuta de emagrecimento. Se você chegou até aqui, não deixe de seguir o nosso canal para que você seja avisado dos próximos episódios, hein? Também curte esse episódio. Vamos nessa, então, nesse quadro Fofoquinha de Rua. O Luiz, nosso repórter, foi às ruas aqui do Rio de Janeiro perguntar a opinião das pessoas sobre cirurgia bariátrica. Vamos ver o que eles falaram. Então, eu queria saber o que você acha sobre cirurgia bariátrica. Você acha que é um caminho mais fácil que as pessoas escolhem buscando emagrecimento? Eu não diria que é um caminho mais fácil. Eu acho que é uma alternativa mais confortável para curar essa dor da obesidade. Já fiz até um trabalho na faculdade sobre isso. E a cirurgia, ela é um meio assim mais para quando você realmente precisa por questão de saúde. Mas hoje em dia eu acredito sim que as pessoas estão fazendo muito mais por estética. Não acho que é um caminho fácil. Além de fazer a cirurgia bariátrica, ela tem que mudar um pouco também a mentalidade dela com relação à comida e a exercício físico também. No ano passado foi divulgado pelo Globo que 92% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica acabam readquirindo peso. Eu queria saber a sua opinião, por que você acha que isso acontece? Eu acho que a disciplina, falta de disciplina hoje do ser humano faz com que ele regrida. Eu acho que as pessoas não mudam a mentalidade. Eu acho que só a cirurgia vai resolver. Não é só a cirurgia. Não é só a cirurgia que resolve. Justamente porque elas não têm o apoio dos médicos, enfermeiros. Os médicos querem dinheiro, então primeiro eles precisam de um apoio psicológico. E após isso também tem que ter um apoio dos familiares, dos amigos, para a pessoa conseguir manter isso. Você acha que na cirurgia bariátrica a pessoa precisa mudar primeiro o corpo ou a mente? A mente.
Com certeza, mente. Definitivamente a parte psicológica. Precisa fazer uma terapia antes, precisa conversar com o psicólogo. O que muitas pessoas não sabem sobre a cirurgia é que depois que você realiza, não é automático você se sente bem com o seu corpo. As pessoas se sentem estranhas dentro do próprio corpo. Eu acho que é a mente. Se a pessoa não transforma, não fortalece tua mente para o que está por vir, né, para fazer a cirurgia ou para seguir a vida após a cirurgia com a disciplina que precisa ter a partir dali, não adianta, não é só corpo, né? Tá tudo aqui. Interessante, né? Muito. Ele- E as meninas também, né? E eu achei interessante porque você vê uma consciência nas respostas. É muito comum no meu Instagram pessoas falarem: você tá magra porque você fez bariátrica. Ai, meu Deus. Com bariátrica, qualquer um emagrece. Eu Não. falo, gente, com 4 meses de operada, eu tava engordando tudo de novo. Emagreci 28 quilos em 4 meses. E no 4º mês eu já pegava o Big Mac, dividia em 4 pedaços. Caramba. E eu comia um pedacinho. E eu ficava de pé para poder descer. Olha que loucura. Para sentir que estava descendo. Sim. Comia mais um quarto. Fazia de manhã 2 latas de brigadeiro e comia uma colherinha a cada 15 minutos, porque não cabia no meu estômago. Aham, E aí eu engordei tudo de novo. claro. Você já teve algum paciente, que fez bariátrica e que você percebeu logo após que essa pessoa não tinha condições emocionais ainda de operar? Carol, eu atendo muito bariátrico, muito. Mas é raro, eu trato muito no início. O paciente vem antes também de Antes fazer de operar. Ele vem antes. É muito raro eu atender um paciente que já veio. Tem paciente que já veio de outras profissionais também. E veio muito confuso, cada profissional age de uma forma diferente, né? É muito complicado. Eu tive até uma paciente agora há pouco tempo, ela é advogada, né? E ela fez bariátrica tem 2 anos, só que ela, muito empolgada, resolveu marcar a cirurgia plástica dela. E aí ela resolveu fazer logo as cirurgias plásticas, braço, coxa, barriga, e ela foi dividindo em 1 ano e meio, 2 anos, logo após a bariátrica. E não tratou muito a parte psicológica. Então, ela fez a coxa, e aí 2 meses depois, ela se recuperando da coxa, ela já fez braço, costas e tal. A parte psicológica dela pesou mais Do que o peso do corpo. do que o peso do corpo, do que as próprias cirurgias invasivas, né? Mas aí tem eu tenho até psicólogas que trabalham comigo lá na clínica, né? A Juscelene Mendes, maravilhosa. E a gente adere muito à parte de tentar fazer com que o paciente enxergue a bariátrica e as cirurgias plásticas de outra forma. Não como uma obrigação, né? E nem os alimentos que ela vai ingerir também seja como remédio. Eu escutei ela falando, o alimento para mim hoje em dia é um remédio. Aí eu, não tem que ver dessa forma. O alimento, ele vai te nutrir. O alimento, ele tem que te nutrir. E ele tem que trazer coisas muito maravilhosas para você. E aí a gente vem tratando, ela já está bem melhor. Aí entra a ortomolecular, não tem como não entrar. E o paciente no início, após bariátrica, né? Ele não pode ingerir cápsulas, né? Mesmo que seja de tapioca, tem que ser anti-refluxo, né? A gente vai com flaconetes, né? Que existem várias fórmulas farmacêuticas. Sachê, gel, goma, cápsula, né? Cápsula é a que eu menos uso. E tem sublingual também, mas eu gosto muito de tratar com flaconete, né? Eles ficam na porta da geladeira, são bem geladinhos, assim, como se fosse um suquinho. E lá dentro tem fitoativos, que vão te ajudar na saciedade, na flora intestinal, na gordura metabólica, visceral. E tudo ali dentro, um flaconete vai te começar a melhorar a sua serotonina, a tua dopamina. E aí vai começar a te trazer para a realidade, eu falo. Sensacional. Na sua experiência com o paciente, como que você ajuda a lidar com a culpa e com a frustração que muitas vezes surge nos momentos de deslize ou dificuldade no processo de transformação, de emagrecimento? Em cada paciente. Isso. Olha, é muito difícil, viu, Carol? É muito difícil porque eu tenho muitos pacientes também que entram na depressão. E aí, em contato também com o psiquiatra dele, né? A gente vai fazendo um trabalho mais árduo, né? Porque tem paciente meu que se arrependeu de ter feito a bariátrica. Se arrependeu.
O que eu tô fazendo? Eu não fui feita para isso, eu não fui feita para esse corpo, né? É um trabalhinho mais delicado. Eu costumo falar que eu fiz a bariátrica em 2009. Então, daqui a pouco faz 20 anos. Caramba! Tem muito tempo. Nossa, passou. Nessa época, a gente ainda acreditava que operou o estômago e emagreceu. É isso. A gente achava que só operar o estômago, pronto. Tanto que quando eu fui operar, eu falei, cara, resolvi minha vida. 147 quilos, eu vou operar, eu vou ser magra. Acabou, eu não vou mais sofrer com dieta. Sim. Hoje em dia, a gente já consegue ter noção das consequências. Então, por exemplo, as pessoas não fazem ideia da questão das vitaminas, da absorção. Você conseguiria compartilhar com as pessoas que estão assistindo aqui? Porque o que eu penso? Eu sempre falo, eu não sou contra a bariátrica, nem sou a favor da bariátrica. O que eu sou a favor na minha vida? É a consciência sobre as escolhas. Então, eu perguntei, você explica para o seu filho por que não comer a carne? Para que eu consiga avaliar se eu quero operar ou não. Sim. Né? Então, eu vejo pessoas que falam assim, eu não consigo fazer o seu curso, que custa R$100 por mês, porque eu não tenho dinheiro, eu estou na fila da bariátrica. Eu falo, sem noção, quanto você vai gastar com vitamina, com médico, com suplementação, quando você for operado? As pessoas não têm essa informação. Então, como que fica essa parte de repor as vitaminas, a parte de não absorver tudo que tem de nutrientes do alimento com os pacientes bariátricos? Ô, Carol, eu gostei muito, aquela menina, ela comentou a falta de informação. O médico marca a consulta, já quer fazer logo a cirurgia, mas o paciente, ele sai muito vago. Ele sai muito jogado. E o paciente, ele é leigo. Né? Eu acho que precisaria de uma associação de um médico com Carol. Para sair já do consultório com curso. Sabendo tudo. Porque, assim, o paciente, ele precisa saber o que vai acontecer com ele, o que ele precisa no momento, entendeu? Eu acho, assim, fundamental. E, infelizmente, os médicos, eles estão, marca a consulta, é aquela correria, tem que, né? Às vezes, tem pacientes que estão no sobrepeso, eles têm que vir para mim. Eu tenho que ter esse trabalho também muito rápido, às vezes, de emagrecer o paciente para poder fazer até a cirurgia. Né? Às vezes ele está com a retenção hídrica altíssima, o percentual de gordura também é altíssimo e às vezes não dá nem para fazer a cirurgia, né? E outros também problemas clínicos e patológicos, né? De pressão alta, arteriosclerose, enfim. Não é só fazer a bariátrica, né? Pelo contrário, a gente tem que cuidar da bioquímica do paciente, né? Então, assim, eu falo muito que o médico já deveria encaminhar o paciente de alguma forma. E os pacientes ficam muito jogados, infelizmente. E, assim, é nessa parte comportamental que eu vou, porque tem paciente que fala assim, não, eu não acredito, eu vou gastar com suplementação, mas agora na alimentação eu já não vou ter tudo. Eu estou fazendo a bariátrica para isso, para já ter... É uma coisa, assim, que a gente escuta no consultório, absurdas, mas eu não julgo eles. Não, a culpa é da falta de informação que os médicos dão. Perfeito. E talvez alguns, claro que não todos, não entregam toda a informação porque sabe que a pessoa pode parar e questionar, eu quero isso para minha vida? Isso. Eu tive uma gestação em 2019 que eu perdi o bebê com 13 semanas. Nossa. E participando de um curso, não sei se você conhece o psiquiatra Dr. Ítalo Marcilli? Sim, sim. Eu fiz um curso dele para psiquiatras, psicólogos e afins que ele chamava. E fui conversar com ele porque eu andava muito cansada. Mas era um cansaço que eu não sei como que eu sobrevivia. Mas eu fazia exame, não estava anêmica, não tinha nada. E eu fui em vários médicos. Até que me indicaram um médico que era R$1.500 a consulta dele. Um ortomolecular. Resumindo, eu estava com tireoide subclínica. Fiz vários exames, nada apareceu. E aí o Ítalo me falou uma coisa que eu achei incrível. E que eu falo para todo mundo que me segue que quer fazer bariátrica. Ele fala assim, Carol... Ele me disse, a bariátrica é uma cirurgia muito recente. Então, você só vai conseguir um médico que consiga descobrir o que você tem hoje se esse médico não aceitar plano de saúde, for um médico que investiu em pós-graduação, em vários congressos. E ele falou, infelizmente, no Brasil, um médico que aceita plano de saúde não tem condições de fechar o consultório dele uma semana para fazer um congresso ou uma pós-graduação. É verdade. Então, quando eu perdi o bebê, eu perdi por quê? Eu fui numa médica e ela não se atualizou em relação
a quem fez bariátrica, por exemplo, né? Porque é igual o Covid, né? Quem se vacinou agora, É, que tinha que se vacinar, não estou nem Sim. falando aqui sobre vacina sim. ou não, a gente vai ver Com daqui certeza. a alguns anos se vai Com ter alguma certeza. consequência ou não. A Verdade. bariátrica é igual, a gente operou 20 anos É. atrás, a gente vai começar a ver agora pipocando, né? As consequências. E ela me passou ferro na veia nos primeiros meses da gestação e é contraindicado, né? Então, Sim. o coração do bebê parou de bater. E ele falou, essa médica não teve condições de se atualizar Sim. para entender as pessoas que tinham feito bariátrica há tão pouco tempo. Então, a gente vai começar a ver agora essas consequências de uma Sim. bariátrica que está muito recente. 20 anos é muito pouco para a medicina, né? Com certeza. Então, acho que quando as pessoas não têm esse tipo de informação, é porque ela vai parar e falar, eu quero isso para minha vida. É o que acontece. Acontece muito no consultório. E também achei muito legal a menina quando ela comentou sobre o apoio familiar. É muito importante. É muito importante. Eu tenho um paciente agora recente. Ele foi no meu consultório, 125 quilos, né? Ele tá com 82. Nossa, que maravilha. 82, Carol. Mas eu achei muito engraçado, porque ele não entra na consulta sem a esposa. Isso é incrível. E ele não abre a boca, tá? Porque quem fala tudo é a esposa. É mesmo? Carol, quem fala tudo é a esposa. Até quem prepara as marmitas. Doutora, nesses seus brindes aí, você tem uma marmita? Porque ela quebrou a tampa, eu quero uma daquela ali, olha, para eu poder colocar a comida, tudo. Gente, que fofo. E eu falei dela no meu Instagram. Eu falei dela, marquei ela. O quanto é necessário você ter um apoio dentro de casa. É ela que separa os flaconetes, porque ele é recém-bariátrico. Então, ele tem que tomar ainda muito cuidado com coisas que possam entupir, né? Aham. Ali. E aí, ele era carnívoro, era churrasqueiro, então ele sente o cheiro da carne, ele já começa a ficar irritado. A gente tem que controlar isso no humor dele também. Ela fala, ó, doutora, aumenta mais essa dosagem aí, porque ele não pode sentir o cheiro de carne, de churrasco, cerveja, que ele já começa a ficar agoniado. Aí agora tem um mês que eu atendi ele. Ele já voltou outro. Até a conscientização dele, Carol, em Tá relação diferente. à alimentação dele. Ele já está indo nas sociais, assim, de futebol com os amigos dele. Ele já não sente mais, não faz mais tanta questão de alguns alimentos. Só está indo agora bem melhor. A gente está cuidando da flacidez dele. Ele odiava a academia, já está sentindo mais gosto de ir para academia. Mas a esposa dele, eu falo que ele não tem uma esposa, ele tem um anjo dentro de casa, porque o quanto ela ajuda ele. E isso em outras famílias também. Aham. Eu tenho um paciente meu que a filha ajuda, a filha mais velha, cuida dele, né? Então, assim, o apoio familiar é uma coisa, assim, absurda. É muito importante. Eu tenho alunas que o marido assiste com ela o curso. E eu tenho uma ferramenta que eu chamo proteção máxima, né? Porque todo o nosso comportamento é orientado por um diálogo interno. Então, a gente tem sempre aquele anjinho, o diabinho. E a gente personifica isso no curso. A gente tem a voz da Cruella, que é aquela boneca, entre aspas, do diabinho, né? Que fica, come só mais um pedacinho hoje. E aí o outro, que é o anjinho, a gente chama de Carol Ferreira. E aí, quando os maridos assistem com as alunas, falam, olha só, cala a voz da Cruella, hein? Isso aí, essa vontade de comer chocolate não é você, é a Cruella. Cadê a Carol Ferreira? Adorei. Então, elas falam, Carol, meu marido estava na rua, mandou uma mensagem da loja americana. Olha só, eu chamo de corredor da morte. Sabe aquele corredor do Sim. caixa? Eu chamo Gente, de corredor que é da aquilo? morte. E que as crianças vão pegando tudo. Vai pegando Eu só vou tudo. deixando, colocando na cesta. Quando eu chego no caixa, Eu chamo de corredor da morte. Às vezes o marido, ela manda um áudio do grupo de alunas. Olha o áudio do meu marido, tá, marido? Olha só, eu tô no corredor da morte, a Cruella tá aqui na minha cabeça, mas eu já te vi a Carol Ferreira. É muito importante a participação dos maridos, é muito importante. É verdade. Seguinte, cadê minha ficha aqui? Cheguei. No nosso Pode Ser Magra, a gente valoriza a saúde mental e nós entendemos que a nossa mente precisa de cuidado tanto quanto o nosso corpo. E eu quero saber se você tem algum ritual, algum hábito para cuidar da sua mente e colocar seus pensamentos no lugar. Olha, eu não tenho nem tempo para pensar nisso. Ô, Carol, a gente vai fluindo. Não tem um ritual para parar e organizar? Eu tento um ritual principalmente de organização. Eu acho que a nossa casa e a nossa vida organizada flui
né? Eu acho até com mais qualidade. Então, assim, lá em casa não pode faltar planejamentos, né? Planners. Eu já estou ensinando a minha filha de 3 anos a ter planners. É mesmo, é? Tem que ter, tem que ter. O dela é de arrumar os brinquedinhos e as bonecas dela. O meu filho é de estudo. E o meu é a minha organização, tanto financeira quanto dos pacientes, né? Então, assim, o quanto é necessário a gente ter uma organização. De manhã eu acordo, 5h30, 6 horas eu vou para minha corrida, corro de 6 a 10K. Mas será que não é nesse momento que você organiza suas ideias? Porque a certeza. corrida é a cabeça gritando É a cabeça e você gritando. lutando contra a Cruella, que manda você parar. Verdade. Não é? Verdade. Eu Com acho que nesse certeza. momento você organiza seus pensamentos. Eu já tenho vontade de querer voltar logo para casa para já iniciar o meu dia, porque eu corro de 5h30 a 6h30, para querer tomar o meu café e aí que eu tomo minha suplementação toda, porque eu corro em jejum. Então, eu já preciso ativar tudo, eu vou organizando. É verdade. Foi a primeira pessoa que me fez ter a ciência de que eu organizo a minha vida quando eu estou correndo. Na corrida. É porque, assim, eu não corro, né? Mas eu sempre ouvi e, É. eu entendo que qualquer esporte onde você tenha que lutar certeza. contra o seu corpo, né? É. Tipo, triatlon. Triatlon é cabeça. Eu atendo muito. Fisiculturismo é cabeça. Você conseguir chegar naquele nível do corpo, do não poder beber água. É cabeça. Então, quando você falou, eu corro, eu falei, cara, é nessa hora que eu tô organizando os pensamentos dela. Carol, é verdade. Muito bom, muito bom. Carla, foi um prazer ter você aqui comigo. Foi um eu papo amei. muito gostoso. Delícia. Apesar de sair daqui sabendo que eu tenho que cortar um pouco do meu churrasco e do jejum, mas foi maravilhoso. Obrigada. Foi um imenso prazer te receber no Pode Ser Magra. Eu quero que você deixe aqui os seus contatos, onde elas podem te encontrar, a sua rede social, deixar um recadinho para elas sobre alimentação, saúde, o que você quiser. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a todo mundo da produção, do estúdio. Meu Instagram é DRA, doutora Carla Maione. Vocês podem contactar. Eu tenho uma empresa de marketing também que me ajuda a responder a galera toda. Trabalho na rede da Bodytech também. Faço todos os eventos da rede da Bodytech. Atendo online também a galera fora do Brasil. Atendo muitos online também, né? Então é só mandar um direct pro seu Instagram, se quiser Isso, marcar consulta, a já galera agenda. Já manda o WhatsApp lá, todo mundo tem todas as perguntas, valores de consulta. Não aceito plano de saúde, né? Mas eu dou recibo, consulta particular, bioimpedância, dinamômetro, medidor de força. E a gente faz realmente uma anamnese bem completa no paciente, né? Para a gente poder entender qual é o ponto ideal onde a gente consegue poder auxiliar o paciente. Muito bom, muito bom. Para fechar, eu quero lembrar para você do outro lado que leveza não é sobre fazer tudo perfeito, mas sobre aprender a se priorizar um pouquinho todos os dias. Então, se você amou esse episódio, compartilha com uma amiga. Comenta aqui embaixo o que fez sua cabeça explodir. Comenta se você vai também ficar 7 dias sem carne para fazer um detox da carne, para parar de cheirar que nem defunto, tá? Então, se for sair hoje com um crushzinho, Com boy. pelo amor de Deus, não coma carne antes. Coma. Tá? Já aprendemos isso. E para quem nos ouviu até aqui, até o próximo episódio do Pode Ser Magra. Um beijo. Obrigada.